Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo santo da nossa série sobre santos. Na verdade é uma santa a que eu escolhi hoje, desconhecida no Brasil, aqui na Áustria, né? Eu moro aqui no sul da Alemanha, aqui na Áustria ela é muito conhecida, e uma santa que de certa forma também contradiz muitas das ideias que a gente tem sobre os santos, né? Hildegard Borja, nascida Hildegard Freund, ainda no século XIX, 1883, ela nasceu. Os pais eram judeus, a família era judia, ela nasceu judia, e família abastada, de certa forma, não rica, mas enfim, né, de classe média alta, a gente diria, e ela teve uma infância privilegiada. Foi enviada para fazer, por exemplo, né, o seu ensino médio em Berlim, capital da Alemanha. Foi enviada para a universidade em Zurique, estudou literatura, filosofia e sociologia, coisa que na época, enfim, cada vez vinha acontecendo mais, que as mulheres se destacavam, né, como grandes intelectuais, mas isso a gente muitas vezes, erradamente, entende como se fosse uma coisa contra o que a igreja prega na época, ou a igreja sempre foi contra as mulheres terem um papel social. Exatamente uma das pessoas que mostra, né, a falácia disso é essa pessoa, entre várias outras. Uma mulher que estudou literatura, filosofia e sociologia na Universidade de Zurique, com brilhantes notas enfim, é beatificada, não foi canonizada ainda, foi beatificada pelo Papa Bento XVI, pela igreja, normalmente, assim, para isso fazer, né, nenhuma coisa especial. Mas, enfim, aos 24 anos de idade, ela se doutorou em economia ainda, nesse mesmo ano se casou com hoje a gente diria um empresário, uma pessoa, enfim, né, dona de negócios, etc., húngaro, daí o nome dela Borja, a partir desse momento. Com 25 anos de idade, ela sofreu uma crise renal muito forte, foi internada, quase perdeu a vida, e durante essa internação, era um hospital na Áustria, administrado por irmãs católicas, e é o primeiro contato mais de perto que ela tem com essas irmãs. E ela ficou tão impressionada como ela diz depois, com a caridade dessas irmãs. Por um lado, as irmãs são, obviamente, né, disciplinadoras, hospitais antigos, a gente conhece alguns de nós, tinha ordem, tinha silêncio, tinha limpeza, e, portanto, não são absolutamente irmãs, né, que sejam sentimentais, que sejam assim, enfim, né, cantem muito com ela, coisas assim, não, ao contrário. Mas o que impressiona ela é justamente a força e o valor da caridade dessas pessoas que se entregam ali a todo tipo de doente, enfim, sem discriminação, sem medo de contágio. E isso faz com que ela se interesse de tal forma pelo cristianismo, pelo catolicismo, que poucos anos depois ela vai se converter, e ainda poucos anos depois ela converte o seu marido também. Ela, por causa da saúde muito fraquinha, eles só conseguem ter uma filha. Inclusive, os médicos aconselham a que ela aborte a filha, coisa que na época já era conhecida, principalmente nas pessoas de classe mais alta, que tinham dinheiro para isso, e ela se recusa a fazer isso. A filha nasce e ela permanece ainda com saúde também, mas é o único filho que eles podem ter. E cada vez mais envolvida na vida social, inclusive na vida política da Áustria do seu tempo, ela, além dos seus estudos universitários e continuamente, né, fazendo, enfim, o que a gente hoje diria um pós-doutorado, mas de forma naturalmente extraoficial, que se fazia na época, ela começa a estudar as grandes encíclicas dos papas da época, sobretudo Leão XIII, ela já vive no fim, na virada do século XIX para o século XX, sobre a questão social, e isso dá a ela uma energia nova, uma clareza de pensamento que convence ela de que o papel dela é realmente se meter na vida social como mulher na sua época. Aos 29 anos, ela já faz vários, enfim, né, discursos de tipo
não necessariamente políticos no sentido de um partido político, mas sim no sentido de o que é preciso para a política, o que é, né, a filosofia, vamos dizer assim, da política, uma teologia da política, o que a gente deve melhorar, qual é o caminho que a gente deve tomar. E ela funda uma pequena instituição, ajuda social se chama, junto com amigos, que vai justamente, sobretudo, ajudar a situação das mulheres naquela época, sobretudo com assistência legal, por exemplo, que era uma coisa que ainda hoje em dia a gente vê cada vez mais, mas naquela época muito rara, né? Assistência legal a essas mulheres que sofrem, por exemplo, violência doméstica, essas mulheres que têm problemas, enfim, né, com os seus maridos ou com os seus empregos. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ela está na casa dos 30 anos e se engaja também enormemente em ajuda social, de novo dando um apoio muito concreto, muito prático às mulheres que, por causa dos maridos, né, e dos homens da família estarem na guerra, começam a trabalhar fora de casa, a necessidade que elas têm. E ela é uma pessoa, enfim, importante nessas mudanças. Aos 35 anos, ela é eleita o que a gente hoje chamaria um deputado estadual, e aos 36 anos ela se torna a primeira membra feminina do parlamento austríaco, coisa que para a época era justamente uma enorme novidade. Junto com tudo isso, junto com a sua vida política, agora, né, uma vida realmente oficialmente, engajadamente política, a sua trabalho social constante, sobretudo um trabalho caridoso, de novo isso que o Papa nos lembra sempre, né? Não é uma questão de filantropia, não é você dar um dinheirinho ali, ou fazer uma coisa aqui, ou uma lei ali, é você realmente se envolver com essas pessoas, conhecer as pessoas na medida que é possível. Para ela era muito possível, porque é uma pessoa pública, uma pessoa política destacada, e portanto se envolver realmente com as pessoas e obviamente toda a sua vida familiar, toda a sua vida pessoal, pessoa de uma piedade muito grande, de missa diária, de terço diário, junto isso tudo, ela consegue perfeitamente juntar isso tudo numa unidade na sua personalidade. Obviamente, né, isso provoca cansaço, isso provoca, a gente diria hoje, grande estresse, mas ela consegue com equilíbrio. Isso é uma das coisas que os santos nos ensinam constantemente. A gente acha às vezes que os santos são pessoas, né, desequilibradas, vamos dizer assim, que são pessoas radicais, no sentido desse meio fanatismo, e muito pelo contrário, isso é uma das primeiras coisas, inclusive, que a igreja pesquisa no caso de canonização. Esse equilíbrio que vem de você poder fazer várias atividades e ter vários interesses, ter vários talentos, mas de você ter no fundo da sua vida, no centro da sua vida, a Deus. Deus é aquilo que me dá o equilíbrio, é aquilo que me permite, tanto afetivamente como intelectualmente, como, enfim, né, caritativamente, organizar a minha personalidade e a minha identidade de forma que ela seja harmônica, de forma que ela seja equilibrada. Sempre que na vida a gente deixa Deus de lado e faz o centro da nossa vida ser a atividade política ou a atividade social, ou isso ou aquilo, a gente acaba se desequilibrando de alguma forma, por melhor que sejam essas atividades. Então, isso é uma das grandes mensagens dela, a gente, e outros santos também, né? Na verdade, quando as pessoas perguntavam como é que você consegue fazer tanto, sendo esposa, mãe, política, enfim, e ela diz, o segredo disso é que Deus está no centro, o segredo disso é a minha missa diária, de manhã cedinho, o segredo disso é o terço que eu rezo à noite, o segredo disso é que Deus estando no centro, a vida se abre, a vida se floresce, a vida, enfim, né, consegue encontrar esse equilíbrio e essa harmonia. Ela foi convidada aos 37 anos pelo governo austríaco para ser ministra, a gente diria hoje ministra da Saúde, ministra de Trabalhos Sociais, mas recusou porque já estava doente. Inclusive ela fundou ainda nesses últimos anos de vida uma espécie de, não é bem uma ordem religiosa, porque seria um grupo mais moderno, né, como se fosse um instituto mais religioso, mais de fundo religioso e social. E a última década da sua vida, dos 40 aos 50 anos, ela sofreu bastante com a saúde e acabou morrendo aos 50 anos, ainda relativamente nova,
por causa desse seu problema renal. Enfim, é uma pessoa que mostra para a gente, nos nossos tempos atuais, primeiro, a perfeita possibilidade da gente ser uma mulher moderna, intelectual, política, social. O papel da mulher não é absolutamente, né, um papel inferior, isso que se fala sobre isso com relação ao cristianismo é uma coisa incrivelmente propagandística, né, de pensamentos antirreligiosos. Isso não faz sentido nenhum, nunca foi assim. As mulheres medievais eram também pessoas fortíssimas, mas falando dos nossos tempos atuais, a gente pode ser perfeitamente pessoa profundamente religiosa e profundamente engajada na vida política e social, ou seja, literata, artística, enfim, né, escolar. E, por outro lado, essa disposição sempre, que é uma das coisas que a gente hoje em dia talvez precise tanto, de centrar a nossa vida em Deus. Ele é o centro, na medida em que Ele, e portanto, né, aquilo que Ele prega, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele nos pede através da oração, da sua graça, na medida em que Ele estiver no centro, o resto, as outras coisas da vida vão se encaixando, vão se harmonizando. E na medida em que a gente perde o centro, a gente inclusive perde, né, a própria identidade, de certa forma. O Papa João Paulo II diz isso em outras palavras, né, de uma forma tão forte. É Deus que mostra o homem ao próprio homem, é Deus que faz o homem mais humano. Quanto mais perto de Deus a gente está, de uma forma verdadeira, mais humano a gente se torna. Isso é típico do cristianismo. O cristianismo é uma religião profundamente humanista. Deus ama o homem, como dizem os salmos, né? Deus se interessa, Deus se fez homem. Automaticamente, ela diz também, na medida em que você vai se aproximando de Deus, você vai se aproximando dos outros, você vai se abrindo para os outros, você vai se interessando pelos outros, pelo que acontece, pela política, pela sociedade e etc. Mesmo a gente que é religiosa, que vive no mosteiro de clausura, a gente jamais pode viver isolado do mundo. A isolação da clausura é uma isolação física, uma isolação, obviamente, do que é mundano, né? Do que pode, de certa forma, distrair a gente do essencial, mas não é uma isolação do que está acontecendo no mundo, das dificuldades, da política, enfim, né, do que a gente hoje precisa fazer pela sociedade, nem é um isolamento das pessoas. A gente recebe continuamente as pessoas aqui, tem contato com elas, portanto isso é muito típico da Beata Hildegard Boja, uma pessoa profundamente ancorada em Deus e por isso mesmo profundamente aberta, mas tendo o pensamento claro, sabendo o que quer, sabendo por onde vai, sabendo, né, quais são os parâmetros e não se deixando levar pelo carreirismo. Uma pessoa de uma classe social, né, privilegiada, grande, enfim, né, estudante de ótimas notas, grande intelectual, podia perfeitamente ter uma vida, enfim, né, confortável, carreirista, e não faz a sua carreira. Não quer dizer que a carreira seja errada, absolutamente. Inclusive, né, você tem que fazer todo o trabalho porque que exige uma carreira intelectual e política. Mas não se deixa levar, não se deixa cegar, vamos dizer assim, né, pelas coisas do mundo, senão que sabe morrer aos 50 anos em paz, tranquila, dizendo, né, mais ou menos como se sabe que ela disse, eu agora, isso é a minha alegria, porque eu agora vou descansar em Deus, né? Tudo que eu fiz, estou cansada, eu agora vou descansar em Deus. E essa é a alegria da minha vida. Que ela nos ensine, então, a centrar sempre a nossa vida em Deus, não deixar-nos cegar pelas coisas do mundo, no sentido de que a gente pode fazê-las e deve se interessar por elas, mas elas não são o centro da nossa vida. Lembrar sempre, como diziam os santos antigos, né, da morte, no sentido de que o mais importante é o nosso encontro com Deus. E o que é que a gente vai dar a Deus? O que é que a gente vai entregar nas mãos de Deus com aquilo que Ele nos deu? Como diz a parábola dos talentos. E uma pessoa assim pode dizer, né, meu Senhor, eu tive falhas, certamente, podia ter feito muitas coisas melhores, mas eu posso entregar nas suas mãos uma vida bem vivida, uma vida útil à sociedade, uma vida útil, né, aos outros, às mulheres e etc. Que Beata Hildegard Boja rogue por nós. Até o nosso próximo encontro.